Bom dia, meus irmãos. Estou muito feliz, estou muito grato de estar aqui mais uma vez para poder compartilhar a palavra. E o meu coração, nessa manhã, realmente é de poder servir vocês com aquilo que o Senhor tem depositado no meu coração. Espero que eu consiga servir com excelência e que cada um de vocês possa ser abençoado pela palavra e despertado para o chamado de Deus na vida de cada um de vocês. Amém? Eu queria orar mais uma vez. Senhor Jesus, eu quero me colocar diante de Ti nesta manhã, pedir que o Senhor estenda a Tua graça e a Tua misericórdia sobre mim para falar como me é devido. Venha cada um dos meus irmãos aqui para ouvir como é devido, pedimos que Teu Espírito nos conduza, Senhor. Senhor, se há qualquer empecilho, qualquer impedimento, Senhor, em nossas mentes, em nossos corações, que o Senhor possa nos purificar agora com Teu sangue, nos perdoando de todos os nossos pecados, purificando a nossa consciência, para que haja um ambiente para que a Tua palavra possa ser liberada. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, nesse primeiro momento, nós vamos falar sobre o ministério profético dos últimos dias. Esse é o nosso assunto inicial aqui neste primeiro período, até às 4. E no período da tarde, das 5 em diante, nós vamos falar sobre Israel e os últimos dias, e esses dois assuntos, eles são bem conectados, talvez eles vão, em algum momento aí, se sobrepor, mas não tem problema. Quando nós falamos sobre esse assunto, o ministério profético dos últimos dias, uma coisa que Deus tem, especialmente esse ano, falado muito ao meu coração, o nome, né, o ministério profético dos últimos dias, é um nome muito bonito, é um nome que chama a atenção quando você ouve falar assim, nossa, o ministério profético dos últimos dias. Sejamos sinceros, quando a gente ouve só o tema dessa aula, o ministério profético dos últimos dias, a gente já fica, nossa, que chique, que coisa grandiosa, né? Quase que tem um glamour por detrás dessas palavras, né? O ministério profético nos últimos dias. E o meu coração hoje e o que Deus tem ministrado muito comigo é simplificar o que significa isso, ministério profético nos últimos dias. E o cuidado que eu quero ter aqui nesta manhã é que muitas vezes quando nós vamos ministrar assuntos proféticos e quando o nosso objetivo é convocar pessoas para responderem a uma mensagem, especificamente essa mensagem que nós vamos falar sobre um povo que prepara o caminho para a volta de Jesus, o cuidado que eu quero ter aqui é um cuidado que muitas vezes, quando eu compartilhei essa mensagem, em muitos outros lugares também, outros irmãos também, eles não tiveram esse cuidado, é de transmitir essa mensagem do ministério profético dos últimos dias, ou dessa geração de João Batista, como é um outro nome que nós podemos chamar, estes precursores da segunda vinda de Jesus, e muitas vezes quando as pessoas vão falar sobre este assunto, acaba se criando duas categorias de pessoas. Então nós temos aquelas pessoas que são os mensageiros proféticos dos últimos dias. Nós temos aquelas pessoas que são esses precursores e nós temos as outras pessoas que vão ser as pessoas que vão ser preparadas por esses mensageiros, por esses ministros proféticos, e nós acabamos criando quase que uma categoria distinta no sentido de que esses ministros proféticos dos últimos dias, eles são superiores a esses que não têm esse chamado específico de falar sobre os últimos dias. Então, os precursores, quem são essas pessoas que vão preparar o caminho do Senhor? E acaba se criando uma cultura dentro da igreja, e você já deve ter percebido isso, é uma cultura muito forte no Brasil. Tem aquelas pessoas que são as pessoas radicais, são aquelas pessoas que
se doam, se entregam por completo, e esses são as pessoas que vão à frente, que sempre estão dispostas, que são radicais pelo Senhor, e aí tem um outro grupo de pessoas que é só o crente normal, né? Que a gente chama o crente comum. Aquela pessoa que vai lá dia após dia. Só que essa categorização, essa divisão desses dois grupos, inclusive existem as pregações, né? Os discípulos e a multidão. Quem já ouviu uma pregação desse tipo? Ou quem já pregou, né? Também. Ah, você que vai ser um discípulo ou vai ser parte da multidão. A gente coloca em duas categorias. Os discípulos são aqueles radicais e a multidão é aquele que está seguindo Jesus ali, mas está seguindo mais ou menos. E dentro da teologia também existe um nome para esse ensino, que são pessoas que elas acreditam que você pode se converter e receber o Senhor Jesus apenas como Salvador e não como Senhor. Quem já ouviu sobre isso? Você recebe, não, aquele fulano, ele só entendeu que Jesus é o Salvador, ele não entendeu que Jesus é o Senhor. Isso acaba abrindo um precedente, assim, falando a verdade, isso acaba abrindo precedente para o cara ser um cristão meia boca. Ah, não, ele ainda não entendeu que Jesus é o Senhor, ele foi salvo, mas ele não... Jesus ainda não é Senhor da vida dele, é a salvação apenas Jesus como Salvador e não como Senhor. Na teologia é mais ou menos por aí que se segue. E muitas vezes, quando a gente fala sobre o ministério profético dos últimos dias, a gente coloca esse chamado num lugar tão lá em cima, os precursores que vão ser os radicais, que vão adiante, que vão à frente, que vão preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. A geração de João Batista precisa se levantar, e a gente acaba colocando essas pessoas em uma categoria diferente das outras pessoas, como quase que uma superioridade. Só que quando a gente olha, e aqui esse é o meu ponto, quando a gente olha para a palavra, meu irmão, não existe a segunda categoria, não existe. Na realidade, o chamado de todo o cristão é o chamado para ser um discípulo. No caso da palavra, multidão não faz parte do povo de Deus. Então não existe o crente, isso é inconsistente, tá? Não existe o crente que é multidão. Se a pessoa é crente, ela é um discípulo. Ela tem que ser um discípulo. Então não existe essa categoria de pessoas que tem a ala mais radical, mais dedicada, e tem a galera que é menos dedicada. Não. O chamado é para que todos tenham o mesmo lugar, o mesmo nível de devoção ao Senhor. E o chamado do discipulado, qual é? Abrir mão de tudo. Deixar tudo para seguir a Jesus. Amém, meus irmãos? Por que eu estou dando essa introdução? Quando a gente fala sobre esse ministério, e ministério aí é serviço, nós estamos falando sobre um chamado específico, sobre uma vocação específica. Mas essa vocação, esse chamado, não implica nessa diferença de um nível espiritual. É apenas um chamado que algumas pessoas vão ter mais evidenciados e outras pessoas talvez não vão ter esse chamado tão evidenciado assim. Mas não significa uma diferença em dignidade. Não significa uma diferença em maturidade espiritual. O apóstolo Paulo, quando ele vai falar sobre os dons e os chamados, ele fala justamente isso. Olha, não é porque você é mão que você vai desprezar o pé. Não é porque você é olho que você vai desprezar a boca. Porque se não tiver boca, do que adianta o olho? Então, quando nós falamos sobre esse ministério profético dos últimos dias, não é para a gente ficar pensando em super-heróis. É um ministério, é um chamado para gente normal. É um chamado para donas de casa, é um chamado para pais de família, para pessoas que vão estar no mercado de trabalho, que vão estar pegando transporte público todos os dias e vão ter as suas rotinas. Esse não é um chamado
simplesmente para agora eu vou ter que fazer alguma coisa, abandonar, largar o meu trabalho e virar um missionário. Não, é um chamado para nós sermos radicais, prepararmos o caminho do Senhor na nossa vida ordinária, na nossa vida diária, na nossa vida prática. Amém, meu irmão? Então, se você está aqui, saiba que essa mensagem é para você. E eu vou tentar aplicar ela para a nossa realidade mais ordinária, não no sentido negativo, mas nossa realidade prática. Amém? Qual é o pressuposto aqui da nossa aula, né? Qual é a base que nós vamos partir? A base que nós vamos partir é que nós cremos que, assim como a primeira vinda de Jesus, ela não aconteceu aleatoriamente. Quando Jesus veio para a Terra na primeira vinda, ele não veio de supetão. Jesus não apareceu de surpresa. Ô, pessoal, cheguei, sou o Messias. A primeira vinda de Jesus não foi dessa forma. A primeira vinda de Jesus, ela exigiu uma preparação, ela exigiu um contexto, ela exigiu que as pessoas estivessem esperando, sabendo que Jesus estava chegando. Jesus não chegou de repente. A primeira vinda de Jesus teve uma preparação. Então nós estamos partindo aqui de um pressuposto bíblico, como nós vamos ver, de que a segunda vinda de Jesus, o retorno de Jesus para a Terra, também não vai ser um evento aleatório. Também não vai ser um evento que a gente vai estar simplesmente... Obrigado. A gente vai estar simplesmente vivendo as nossas vidas e... olha quem está ali! Chegou. Jesus chegou, voltou. Não. Da mesma forma que a primeira vinda exigiu uma preparação, teve um aviso, teve um anúncio, as pessoas se prepararam para receber Jesus em sua primeira vinda, nós cremos que na segunda vinda também vai ser necessário uma preparação do povo de Deus para receber Jesus. Amém, meus irmãos? E na primeira vinda nós temos ali a figura de João Batista como o principal responsável por preparar o caminho para a vinda de Jesus. Então, por isso que nós falamos sobre a geração de João Batista. A missão de João Batista era organizar as coisas, preparar o povo para receber Jesus em sua primeira vinda. Então, nós estamos falando que a segunda vinda também vai ser necessário um tipo de preparação. Vai ser necessário um tipo de João Batista se levantar novamente na terra para preparar a segunda vinda de Jesus. E o ponto aqui é, a primeira vinda de Jesus foi algo, assim, importantíssimo. Amém, irmão? Você concorda com isso? Se não fosse a primeira vinda de Jesus, se não fosse Jesus morrer na cruz, nós não estaríamos aqui. O que seria de nós se Jesus não tivesse vindo em sua primeira vinda? Mas quando nós olhamos para a palavra, e acredite se quiser, por mais que a primeira vinda de Jesus tenha sido extremamente grandiosa, o evento da segunda vinda é ainda maior do que o da primeira vinda. Gente, isso me empolga muito. Pensar, a primeira vinda já foi algo maravilhoso, algo que nos possibilitou a salvação. E a Bíblia fala que a segunda vinda vai ser algo maior ainda. É o que nos espera, é o que está à nossa frente. É o que a Bíblia diz, que os profetas examinavam as Escrituras ansiando por esse dia. A gente sempre fica pensando, né? Nossa, eu queria ter vivido nos dias da primeira vinda. A Bíblia fala que a geração da segunda vinda, ela é mais especial do que a da primeira vinda. E são os dias que estão à nossa frente. Amém, irmãos? Ou seja, se os dias da primeira vinda foi necessário uma preparação, e a segunda vinda é um evento mais grandioso, maior ainda em muitos aspectos, também vai ser necessário uma preparação. Amém? E olha, se você veio hoje aqui, se você fez a sua inscrição para esse seminário, saiba que Deus está chamando você
para preparar o caminho para o retorno dele. Independente de qual seja a sua função na igreja, de onde você trabalhe, quem seja você, Deus está chamando você para preparar as pessoas para que Jesus possa voltar para essa terra. Amém, meus irmãos? Vamos então para a palavra. Vamos abrir nossas Bíblias em Malaquias. De onde que a gente tira essa ideia de que vai ter essa preparação para a segunda vinda? Como que eu estou falando assim que Jesus não vai voltar do nada, de repente, sem preparação? Nós vamos para a palavra. Malaquias capítulo 4. Malaquias capítulo 4 é o último profeta do Antigo Testamento, o que torna essa profecia aqui ainda mais relevante. Porque após essa profecia que nós vamos ler aqui de Malaquias capítulo 4, o povo de Israel entrou em um período de muita escassez da palavra de Deus. Após esse período aqui de Malaquias, é o período intertestamentário, aquele período do silêncio profético, onde não tiveram muitos profetas se levantando e chamando o povo, onde a presença de Deus estava muito escassa no meio do povo de Israel. E aqui o livro do profeta Malaquias, nós vamos falar um pouquinho do contexto dele daqui a pouco, mas basicamente o contexto dele é o sacerdócio da nação de Israel está corrompido. Os líderes da nação, os sacerdotes, aqueles que eram chamados para serem os representantes de Deus ao povo e os representantes do povo a Deus, eles estavam se desviando. Contextualizando, era como se os líderes da igreja, os pastores, estivessem se desviando e também desviando o povo, o que não é muito longe de uma realidade que, infelizmente, muitas igrejas vivem hoje. Mas o sacerdócio está corrompido. E Deus levanta, então, o profeta Malaquias para chamar esses sacerdotes ao arrependimento, mas, ao mesmo tempo, para falar palavras de julgamento e juízo do Senhor. E se você for ler o capítulo 3, por exemplo, o capítulo 3 inteiro é falando sobre o dia do Senhor. É falando sobre esse momento onde o Senhor virá, o Senhor vai voltar para julgar a nação de Israel e julgar as nações da terra. Então, o capítulo 4, ele está anunciando o dia do Senhor. Olha o versículo 2 do capítulo 3, por exemplo. Quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Então, o profeta está fazendo uma pergunta. Quem suportará o dia do Senhor? E aí nós temos Malaquias capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 1. Olha só. Pois certamente vem o dia. É certo. Não tem dúvidas. O dia do Senhor virá. Ardente como uma fornalha. Não parece algo muito bom, né? Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como a palha. Aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum. Versículo 2, aí melhora um pouco. Mas para vocês que reverenciaram o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Amém, meus irmãos? Aqui ele já está colocando uma característica dupla do dia do Senhor. Para os ímpios, para os malfeitores, o dia do Senhor vai ser como uma fornalha. E os ímpios são como a palha. Já experimentou jogar um pedacinho de palha numa fogueira? Se consome quase que instantaneamente. Então é um aspecto do dia do Senhor. Mas o outro aspecto, para aqueles que reverenciam o nome do Senhor, o que o texto está dizendo? O sol da justiça vai brilhar. E a linguagem que ele usa é:
vocês que reverenciam o nome do Senhor, vocês vão pular de alegria igual o bezerro pula no pasto verdejante, porque vocês vão estar alegres que o Senhor está retornando. Versículo 3. Depois esmagarão os ímpios, que serão como o pó sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Então, o início dessa profecia é falando sobre o dia do Senhor, como o dia do Senhor vai ser terrível, por um lado, mas como o dia do Senhor vai ser grandioso em outro aspecto. E aí no versículo 4, ele conclui dizendo o seguinte: lembrem-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenâncias que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. E aí o nosso verso principal, 5 e o 6. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para os seus filhos e o coração dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Amém, irmãos? Então o profeta aqui, ele começa a descrever o dia do Senhor. Ele está dizendo como vai ser o dia do Senhor. Mas em determinado momento da profecia, é como se ele desse uma pausa e ele falasse o seguinte: olha, o dia do Senhor vai vir, vai ser dessa forma, como uma fornalha para os ímpios, mas para aqueles que esperam, como o sol da justiça. Aí ele fala assim, mas preste atenção. Antes disso acontecer, antes do dia do Senhor, eu vou enviar o profeta Elias, é o que o texto está dizendo. Eu vos enviarei o profeta Elias antes, tá? Isso é importante. Antes do grande e terrível dia do Senhor. Então nós temos uma profecia dizendo que antes do grande e terrível dia do Senhor, ou seja, antes da volta de Jesus, antes que Jesus retorne, o profeta aqui está dizendo que o profeta Elias virá e ele tem uma missão: preparar o caminho para Jesus. E de que forma? Restaurando o coração de pais a filhos e de filhos a pais. Convertendo o coração de pais a filhos e de filhos a pais. E aí o Senhor diz, caso contrário, eu ferirei a terra com maldição. Então, essa é a nossa profecia base para o nosso tema, o ministério profético dos últimos dias. Agora vamos ver o desdobramento dessa profecia no Novo Testamento. Vamos em Mateus, capítulo 17. Mateus, capítulo 17 é uma passagem um tanto quanto enigmática. É a passagem do Monte da Transfiguração, tá? Gente, se vocês tiverem alguma dúvida, pode fazer perguntas no meio aí, interromper. Então, se quiser levantar a mão, fazer perguntas, tá? Olha só, o Monte da Transfiguração, Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. Preste bem atenção. A sua face brilhou como o sol. As suas roupas se tornaram brancas como a luz. E naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, olha só o versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me agrado, ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantem-se, não tenham medo.
E erguendo ele os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou: não contem a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Verso 10. Os discípulos lhe perguntaram: então, por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas. Mas eu lhes digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era de João Batista que ele tinha falado. Gente, vamos lá, muitas coisas aqui nesta passagem. A primeira coisa que eu quero pontuar aqui nessa passagem é: quando nós lemos assim a primeira vez, aparenta uma certa desconexão do acontecimento no Monte da Transfiguração, da pergunta que os discípulos fazem. Tem um Monte da Transfiguração, Jesus aparece lá, a voz do Pai, esse é meu filho amado, aí depois os discípulos, Elias não tinha que vir? Quê? O que tem alhos com bugalhos? O que tem a ver uma coisa com a outra? Mas vamos tentar entender o que estava se passando na mente dos discípulos para a gente entender o contexto da pergunta deles. Porque talvez faça sentido. Para nós, a primeira leitura não, mas para eles fazia sentido a pergunta. Então vamos lá. Jesus sobe em um monte junto com os discípulos e ele é transfigurado, ou seja, a aparência de Jesus muda. Jesus agora não está aparecendo para eles com um corpo normal, um corpo natural, mas com um corpo coberto, revestido de glória. O texto diz que a face de Jesus está brilhando como o sol. Gente, não era pouca coisa. A face de Jesus estava brilhando como o sol. As roupas de Jesus, o texto diz que elas ficaram brancas como a luz. Eles estavam vendo Jesus não com um corpo natural, mas eles estavam vendo Jesus com um corpo transformado, um corpo glorioso, um corpo resplandecente. E aí, como se não bastasse essa visão de Jesus, quando eles olham para o lado de Jesus, quem que eles veem? Moisés e Elias. Eu fico me perguntando assim, né? Como que eles reconheceram que era Moisés e Elias? Provavelmente era por causa da conversa ali, todo o contexto posterior, né? Descobriram que era Moisés e Elias. Mas eles têm uma visão de Moisés e Elias ao lado de Jesus. E aí você já precisa começar a juntar algumas peças aqui. Lembra a profecia que nós lemos em Malaquias 4? Em Malaquias 4, o profeta diz o seguinte: lembrem-se da lei de quem? De Moisés. Antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vou enviar quem? Elias. Oh, os dois personagens ali, Moisés e Elias. Aí, de repente, Jesus aqui, glorioso, Moisés e Elias. Como se não bastasse Jesus em glória, Moisés e Elias aparecendo. Acho que esse foi o clímax maior aqui do momento. Vamos ler novamente aqui no versículo 5. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. Gente, todo esse cenário, de repente, uma nuvem de glória desce sobre eles. Uma nuvem resplandecente os envolve. Todos eles. E eles ouvem a voz do próprio Deus, Deus Pai, dizendo: este é o meu filho, que eu amo, ouçam-no. Qual foi a reação dos discípulos? Eu vou morrer. Não, agora a gente morre aqui. Tudo isso, a nuvem de glória desce aqui, eles ficaram, o texto diz que eles ficaram aterrorizados. Aterrorizados. E aí o Senhor levanta e ele fala: não precisam ter medo. E aí Jesus diz: olha, não contem para ninguém o que vocês viram até que o Filho do Homem seja ressuscitado.
Então é essa cena que os discípulos presenciaram. Após essa cena, os discípulos param, isso aqui eu imagino, olham um para o outro, perguntam para Jesus, Jesus, por que então os mestres da lei dizem que Elias precisa vir primeiro? Gente, vamos lá. Onde é que está dizendo que Elias precisa vir primeiro? Malaquias 4, o texto que nós lemos. Os discípulos, os mestres da lei, estavam certos em dizer que Elias vem primeiro que o dia do Senhor. Porque Malaquias 4 diz isso. Eles não estão errados nessa suposição deles. Mas a minha pergunta para você é, por que os discípulos estão fazendo essa pergunta de Elias nesse contexto? Por que eles estão perguntando, ué, Elias não tinha que vir primeiro? O que você acha que os discípulos imaginaram que estava acontecendo naquele momento? O dia do Senhor. Era isso que eles estavam imaginando. Jesus no corpo glorioso. Moisés e Elias, uma nuvem de glória. É agora. O dia do Senhor chegou. Começou, tanto que eles ficam aterrorizados. Mas olha o raciocínio deles. Se o dia do Senhor é isso aqui, Elias não tinha que vir antes? É a pergunta que eles fazem. E aí, olha só a resposta de Jesus, então. No versículo 11, Jesus respondeu, de fato, aí, gente, fica mais complicado ainda. Se já estava complicado, fica mais complicado ainda. Qual foi a resposta de Jesus? O que Jesus fala? Elias vem. Ele está apontando para onde? Para o futuro. E essa é a base daquilo que nós cremos do ministério profético nos últimos dias. Jesus disse, Elias vem, tá? Elias virá. Ele está apontando para o futuro. Mas aí depois o que ele diz? Elias já veio. Como é, Jesus? Ele vai vir ou ele já veio? O que está acontecendo? Não estou entendendo. E aí Jesus começa a destrinchar. Ele veio e, pasmem, vocês não reconheceram ele. Pelo contrário, fizeram o que quiseram dele e assim também vocês vão fazer com o Filho do Homem. E aí a conclusão no versículo 13. Tá. Ele estava falando de João Batista. A primeira coisa que fica claro aqui para nós sobre a profecia de Malaquias 4, quando o profeta diz que antes do grande e terrível dia do Senhor, eu vos enviarei o profeta Elias, a primeira coisa que essa passagem de Mateus 17 deixa claro para nós é que não é necessariamente o próprio Elias. Não é Elias fisicamente, não é a pessoa do profeta Elias. Por quê? Porque Jesus está chamando João Batista do quê? De Elias. E João Batista não era Elias. João Batista era João Batista. Então, o que nós devemos entender disso? Quando a profecia fala que o profeta Elias virá, ele está falando sobre a unção e o poder que estavam sobre Elias virá novamente para preparar o caminho para o Senhor. Amém, irmãos? E aí o seguinte, vamos agora olhar para a profecia que fala de João Batista lá em Lucas, capítulo 1. Lucas, capítulo 1. O que significa Elias virá ou Elias veio? Ele está falando de... A pergunta da irmã, qual é o nome, irmão? A pergunta da Ana foi o seguinte, quando Malaquias falou de Elias, ele não estava falando de João Batista, né?
Eu creio que ele estava falando de João Batista e também do Elias que virá, porque Jesus diz isso. Jesus confirma, não, Elias veio. Malaquias estava certo, Elias veio. Mas Elias virá também. Malaquias talvez não sabia disso enquanto profetizava. Quando Malaquias estava profetizando, talvez ele não sabia. Porque o mistério da vinda de Jesus, que a gente vai ver isso lá na segunda aula, era essa divisão da vinda de Jesus, primeira e segunda vinda. Os discípulos não esperavam essa divisão. Eles esperavam que ia ser uma única vinda. Então, quando essa vinda se divide em duas, isso é uma surpresa para os discípulos, certo? Então, aqui, versículo 13, é o anúncio do nascimento de João Batista. Mas o anjo lhe disse, o anjo está falando com Zacarias, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para vocês, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. Pois ele será grande aos olhos do Senhor, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Esse texto, falando de João Batista, é maravilhoso. Uma das coisas que eu mais gosto aqui nesse texto, quando o anjo começa a descrever João Batista, é essa expressão, ele será grande. Ele será grande, mas grande aos olhos de quem, meu irmão? Grande aos olhos do Senhor. Lembra que eu comecei falando aqui sobre essas categorias que a gente às vezes coloca na nossa cabeça? João Batista, essa geração, vai ser uma grande geração aos olhos do Senhor. E aí, mais na frente na nossa aula, nós vamos precisar entender o que significa grandeza para Deus. Porque muitas vezes a nossa concepção de grandeza não é a mesma concepção de grandeza que Deus tem. Às vezes a gente olha para algo, para algum homem e fala, nossa, essa pessoa, um grande homem de Deus, olha o tamanho do ministério dele, olha o quanto de unção que ele tem, não sei o quê, essa pessoa é muito grande. Mas às vezes o que Deus está considerando grande aos olhos dele é aquela mãe dona de casa que está trocando fralda após fralda, que é uma intercessora ali no quarto dela, que a gente nem sabe o nome dela. Então nós vamos precisar rever os nossos conceitos do que é grandeza. E nós vamos fazer isso olhando um pouco para a vida de João Batista. Mas vamos continuar. Versículo 15. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor seu Deus. Olha aí, o desdobramento da profecia de Malaquias. Malaquias fala coração dos pais aos filhos e filhos aos pais. O desdobramento disso é fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor. E aí já está falando um pouquinho da missão de João Batista. E aí o nosso verso aqui, nesse momento, é o 17. E ele irá adiante do Senhor, olha aí, no espírito e no poder de Elias. É isso que o profeta Malaquias estava dizendo com Elias virá antes do grande e terrível dia do Senhor. E é isso que Jesus diz, olha, Elias já veio. Como Elias já veio? Quem era Elias? João Batista, mas em que aspecto ele era Elias? João Batista estava debaixo do mesmo espírito de Elias. O mesmo espírito que se movia em Elias se movia em João Batista. A mesma unção, a mesma vocação, o mesmo propósito que estava em Elias estava em João Batista. E o mesmo poder que atuava em Elias atuava também em João Batista. E o texto continua. Por quê? Qual o objetivo? Fazer voltar o coração dos pais aos seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Olha aí, a última frase é essencial para nós. Para deixar um povo preparado para o Senhor. Qual que é o objetivo do ministério profético dos últimos dias? Deixar um povo
preparado para o Senhor. Da mesma forma como João Batista, por meio do seu ministério, preparava o povo de Israel para a chegada do Messias, o ministério profético nos últimos dias tem a mesma missão: preparar um povo para a vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? A pergunta que o ministério profético faz é: você está preparado para a vinda de Jesus? Essa é a pergunta. Você está pronto para o retorno de Jesus? E você está preparado para os eventos que envolvem a vinda de Jesus? Este é o objetivo do ministério profético: preparar pessoas para o Senhor, para a segunda vinda. Mas do que nós precisamos? Do espírito e do poder que estavam sobre Elias. Nós precisamos dessa unção, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos olhar para a vida desses homens, Elias e João Batista, investigar a vida desses homens e aprender com eles. O que movia o coração deles? Quem eram eles? Qual era a identidade desses homens? Qual era o chamado desses homens? Como que Deus trabalhou na vida desses homens para nós aprendermos como o Senhor pode também nos preparar para nós sermos esses que vão receber o Espírito e o poder que estavam sobre Elias e sobre João Batista. Amém, meus irmãos? Agora, uma outra coisa que é importante nós pensarmos também é: por que a primeira vinda de Jesus só foi João Batista? E por que que agora nós estamos falando sobre muitas pessoas, sobre uma geração? O que que nos garante que Deus não quer usar só uma pessoa também para preparar a segunda vinda dele? Alguém tem alguma ideia? Tem tudo a ver com isso. Agora vamos pensar no evento em si. Isso. Preste atenção. A primeira vinda de Jesus, obviamente, a obra de Jesus na cruz, ela foi por todos nós. Mas o pessoal aqui do Brasil, quando Jesus veio a primeira vez, eles viram Jesus? Não. O pessoal lá na China, em vários lugares no mundo, eles viram Jesus? Não. Quem de fato viu e teve contato com Jesus? Foi pouquíssima gente. Comparado ao tamanho do Império Romano, comparado ao mundo, comparado aos povos, foi pouquíssima gente que viu Jesus, que teve contato com Jesus. Jesus não foi conhecido de todos os povos na primeira vinda. Ou seja, para a missão específica de Jesus na primeira vinda, em uma localidade, em uma região geográfica específica, Jesus veio especialmente para o povo de Israel ali em Jerusalém, na Judéia. João Batista resolvia. João Batista era suficiente. Mas a segunda vinda, meu irmão, a Bíblia diz que todo olho verá. A segunda vinda de Jesus é um evento global. A segunda vinda de Jesus não é um evento que vai só mexer com uma região. A segunda vinda de Jesus vai sacudir todas as nações da terra. E é por isso que não vai ser suficiente um João Batista. Vão precisar de muitas pessoas pregando o evangelho nas nações para preparar o caminho para o nosso Rei Jesus. Amém, meus irmãos? Esse é um chamado, irmãos, isso é algo grandioso demais. Isso é algo precioso, nós temos o privilégio, meu irmão, se você está aqui ouvindo isso nessa manhã, saiba que você é privilegiado. O Senhor está chamando você, o Senhor está convidando você para fazer parte desse grupo que vai anunciar a vinda de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos ler mais um texto aqui para a gente finalizar a nossa introdução. Mateus capítulo 11. É um texto onde Jesus afirma mais uma vez:
Mateus capítulo 11 é uma passagem que nós vamos analisar ela na outra aula do período da tarde, mas as pessoas começam a desconfiar um pouco de João Batista. Por quê? Porque ele também está desconfiando do Messias. Mas Jesus sai à defesa de João Batista. E aqui no versículo 14, olha o testemunho de Jesus a João Batista. Ele diz: "E se vocês quiserem dar crédito, este é o Elias que havia de vir. Aqueles que têm ouvido, ouçam", tá? Então Jesus afirma mais uma vez: João Batista era o Elias que Malaquias estava falando. Mas lembre de Mateus 17. Elias virá. Elias veio, mas Elias também virá. Então, essa é a base de nós crermos que uma geração vai se levantar para preparar o caminho para a volta de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos olhar um pouco o contexto em que tanto João Batista aparece, o texto que Elias aparece, ou o texto onde profetas do Senhor se levantam para profetizar. Eu quero ir em um texto com você lá em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 2. 1 Samuel capítulo 2, nós não vamos ler a passagem inteira, mas ali a partir do versículo 12, está descrevendo a maldade e a corrupção dos sacerdotes, os filhos de Eli. Eli era o sacerdote, o sumo sacerdote da época, mas ele já estava ficando muito velho, já estava cego, ele já não estava oficializando o sacerdócio, e os seus filhos estavam no lugar dele, realizando as operações ali no tabernáculo. Só que o que estava acontecendo? Os filhos dele estavam também corrompendo o sacerdócio. Eles estavam se corrompendo e corrompendo o sacerdócio. E o que eles estavam fazendo aqui era extremamente grave diante dos olhos do Senhor. Por quê? Existe dentro da lei mosaica, a lei dos sacrifícios, existe uma lei que quando o sacerdote fosse oferecer os holocaustos, os sacrifícios de animais, toda a gordura do sacrifício, ela deveria de ser queimada. Sabe, gente, quando você vai fazer um churrasco e a gordura começa a cair ali na brasa? E o que acontece? Ó, consegui sentir o cheiro aqui agora. Sobe aquele cheirinho de carne assada. Quando a lei dizia que a gordura deveria ser queimada, é porque, e aí eu vou falar, para aqueles que entendem de carne, sabe que o sabor da carne tá quando vem aquele pedacinho de gordura junto. Carne que não tem gordura não tem também muito sabor. As carnes mais saborosas são aquelas que têm um pouco de gordura. Quando a lei dizia que a gordura deveria ser totalmente queimada, por detrás dessa lei está o pressuposto de que a melhor parte da carne deveria de ser oferecida ao Senhor. Era um desperdício santo ao Senhor. A gordura tinha que ser queimada como uma oferta para o Senhor. Mas o que estava acontecendo aqui com esses dois jovens, filhos de Eli? Eles estavam oferecendo sacrifício e antes da gordura se queimar por completo, eles estavam retirando a carne e comendo a carne juntamente com a gordura. Em outras palavras, o que eles estão fazendo? Eles estão roubando aquilo que era de Deus.
Eles estão roubando a glória de Deus. Eles estão roubando o melhor que era para o Senhor. Eles estão usurpando para eles mesmos. Em outras palavras, o que eles estão fazendo? Aquilo que Deus merece? Não, eu também mereço essa glória, eu também mereço. Isso é um pecado muito grave diante do Senhor. E o Senhor, então, esses sacerdotes, eles são mortos eventualmente em uma guerra, e quem profetiza a morte deles é o profeta Samuel, que na época ainda era muito jovem. A história vocês conhecem. E aí eu quero ler com você o versículo, capítulo 3, versículo 1. O menino Samuel ministrava perante o Senhor sobre a direção de Eli. E olha o que diz aí: naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Vamos ler o versículo 19. Enquanto Samuel crescia, o Senhor estava com ele e fazia com que todas as suas palavras se cumprissem. Todo Israel, desde Dan até Berseba, reconhecia que Samuel estava confirmado como profeta do Senhor. O que o contexto é? Eu quero só mostrar o contexto. Sacerdócio corrompido. Deus levanta então o profeta Samuel. E eventualmente Samuel unge quem? Davi. E Davi é esta figura messiânica. Davi é uma figura que aponta para o Messias. Então perceba, um sacerdócio corrompido, Deus levanta um profeta que vai preparar o povo para receber Davi como uma figura messiânica. E o contexto de João Batista é exatamente o mesmo contexto. Vamos para Lucas, capítulo 3. Eu gosto muito dessa passagem e da forma como Lucas escreve. Lucas, capítulo 3. Versículo 1. Olha só. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era o governador da Judéia, Herodes, o tetrarca da Galileia, e seu irmão Filipe, tetrarca de Itureia e Traconites, e Lisânias, tetrarca de Abilene. Versículo 2. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. O que eu gosto dessa passagem? O que essa passagem tem de... O que tem de mais nessa passagem? Lucas começa a escrever aqui e ele começa a dar muitos detalhes da passagem. Ele diz quem era o imperador, ele diz quem era o governador, quem eram os prefeitos ali. E aí no versículo 2 ele faz o seguinte, olha, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes da época. Ou seja, Anás e Caifás eram os sacerdotes que dirigiam o serviço do templo em Jerusalém. Irmãos, e quem são os sacerdotes do povo? Os sacerdotes do povo eram os responsáveis de ouvir a voz de Deus. Eles eram os responsáveis de guiar o povo. Eles eram os responsáveis de receber as direções do Senhor e ministrar ao povo, de fazer intercessão pelo povo, de explicar ao povo quais eram os desígnios e os caminhos do Senhor. Mas perceba o que Lucas, quando está escrevendo, faz. Ele diz, olha, Anás e Caifás, eles eram os sumos sacerdotes. Mas foi nesse ano que a palavra do Senhor veio a quem? A Anás e Caifás? Não. A João Batista onde? No templo em Jerusalém? Não. Lá no deserto. O que Lucas está fazendo aqui?
Ele está querendo mostrar para nós esse contraste. Quando ele diz, olha, Anás e Caifás eram os sumos sacerdotes, o que Lucas está querendo dizer? Eram eles que deveriam de ser os responsáveis por receber o Messias. Eram eles que deveriam de dar a direção para o povo. Mas não. A palavra do Senhor foi a João Batista lá no deserto, não foi em Jerusalém, não foi no templo, não foi com os líderes responsáveis por isso. A palavra foi a um outro cara lá no deserto. Então, quando a gente olha lá para o contexto de Samuel, quem era o sacerdote? Era Eli e os seus filhos, mas Deus foi falar com quem? Com um menino de 12 anos. Você percebe, gente, como funciona aqui? Como é um padrão que está se repetindo? Quando aquelas pessoas que deveriam de ser os responsáveis por ouvir a voz de Deus e guiar o povo, elas estão corrompidas e elas não estão ouvindo a voz de Deus, Deus vai procurar os seus amigos, Deus vai procurar os seus profetas, que são pessoas comuns, que são pessoas simples, que é um menino de 12 anos que profetiza contra o sacerdócio de Eli. É João Batista lá no deserto. João Batista não está em Jerusalém. João Batista está no deserto. Quando Deus não encontra no lugar que ele deveria de encontrar essas pessoas para ouvirem a voz dele, ele vai procurar então nos desertos, em outros lugares, essas pessoas que vão se levantar para preparar o caminho para ele. Então o contexto é um sacerdócio corrompido e Deus levanta os seus profetas. Irmãos, e eu não quero ser daquelas pessoas aqui que chega aí e fica falando mal da igreja, porque eu faço parte da igreja. Mas o que nós temos visto hoje, infelizmente, é um sacerdócio corrompido em muitos lugares. Eu vinha conversando com o Perry, nós estamos presenciando no Brasil escândalo atrás de escândalo de pastores e líderes. Não só no Brasil, mas em outros lugares no mundo. Gente, líderes e pastores sendo presos por abusos contra os seus membros? O que é isso? É o sacerdócio corrompido. Infelizmente, nós estamos vivendo uma situação muito semelhante à situação onde João Batista estava, onde Samuel estava. E nós precisamos, então, nos posicionar neste lugar de ouvirmos a voz de Deus para chamar o povo dele para se preparar para o Senhor. E aí, uma outra passagem, você pode anotar aí também, é Mateus, capítulo 21. Mateus capítulo 21 é o episódio onde Jesus chega no templo. E o que Jesus faz no templo? Vira as mesas. E o que ele diz sobre o templo? Olha, isso aqui era para ser uma casa de oração. E vocês transformaram num covil de salteadores. Vocês são bandido. Vocês são um bando de ladrão. Isso aqui era para ser uma casa de oração e vocês transformaram isso em comércio. E Jesus revira as mesas ali do templo. E algo muito interessante, irmãos, nós vamos ver depois, João Batista, ele era filho de quem? Zacarias. Zacarias, ele era um sacerdote. João Batista deveria de estar onde? Em Jerusalém. João Batista deveria estar em Jerusalém também ali ministrando no templo. Mas o ponto é, o templo está corrompido, o sacerdócio está corrompido. Quando João Batista está no deserto, o que ele está dizendo com isso? Isso é quase como um protesto, no sentido de não posso me misturar com isso que está acontecendo, eu não posso fazer parte disso que está acontecendo. Por isso que João Batista não estava em Jerusalém, por mais que ele poderia estar em Jerusalém, por ser também de linhagem sacerdotal. Para exercer o ministério dele, ele não poderia compactuar com aquilo que estava acontecendo com os sacerdotes em Jerusalém. Amém, irmãos? Agora vamos olhar um pouquinho mais
sobre a identidade de João Batista. Como que a gente faz agora de manhã? Eu não sei. Vocês que... Boa. Vamos olhar então um pouco para a identidade de João Batista. Vamos abrir em João. João capítulo 1. João capítulo 1, vamos ler a partir do versículo 19. Diz o seguinte: Este foi o testemunho de João, quando os judeus de Jerusalém enviaram sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem ele era. Ele confessou e não negou, declarou abertamente: Não sou o Messias, não sou o Cristo. Perguntaram então: Quem é você? É Elias? Ele disse: Não sou. É o profeta? Ele respondeu: Não. Finalmente perguntaram: Quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de si mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Façam um caminho reto para o Senhor. Olha só, eu gosto muito dessa passagem. Todas as passagens eu gosto muito, né? Eu leio a passagem e falo, eu gosto muito dessa passagem. Eu gosto de todas. É, né? Eu gosto da Bíblia. Tem... Mas essa passagem é interessante porque o texto começa dizendo que é o testemunho de João Batista. E perceba que os sacerdotes enviam, os judeus de Jerusalém enviam alguns sacerdotes e alguns levitas para indagarem quem é João Batista. Então, só para você entender o contexto na época, gente, Jerusalém era o point. Jerusalém era o auge. Jerusalém era os principais púlpitos da época estavam em Jerusalém. Jerusalém, onde estavam os mestres da lei mais famosos, os rabinos mais conhecidos, as pessoas melhor quistas ali em Israel, as pessoas, os melhores estavam em Jerusalém. O sonho de todo rabino era ministrar nas sinagogas e no templo em Jerusalém. Jerusalém era o top da época. E aí, de repente, surge um pregador pregando e batizando pessoas, atraindo muitas pessoas fora de Jerusalém, no deserto, do outro lado do Jordão. E, obviamente, que esse burburinho chega até onde? Em Jerusalém. E aí os que estão em Jerusalém ficam se perguntando: quem é esse cara? Quem é esse cara que está ficando aí conhecido, que as pessoas estão seguindo ele? Quem é esse cara que está batizando aí? Por que que ele não passou aqui por Jerusalém? Era como se os de Jerusalém estivessem incomodados com João Batista, porque quem é que dominava todo o cenário religioso na época? Os de Jerusalém. Então, tipo assim, como que esse cara tá... Quem que autorizou ele? Não veio pedir a bênção aqui pra gente em Jerusalém? Como que ele tá fazendo isso? Vamos lá perguntar quem ele é. Qual que é o currículo desse cara? Com a autoridade de quem ele está fazendo essas coisas? E aí os caras chegam para João Batista e começam. Primeira coisa que João Batista fala: não sou o Messias. Longe de mim, não quero em nenhum momento alegar isso. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Cristo. Eles perguntam, então quem é você? Elias.
Não, não sou Elias. Você é o profeta, então? Não, não sou o profeta. E aí no versículo 22, eu gosto do versículo 22, finalmente eles perguntam, quem é você? Dê-nos uma resposta para que a levemos àqueles que nos enviaram. Que diz você acerca de ti mesmo? É como se eles já tivessem agoniados com o João Batista. Vai, cara, fala logo, afinal de contas, quem é você? A gente não pode voltar para Jerusalém sem uma resposta. Qual é o seu currículo? Onde você estudou? Você é amigo de quem? Quem que te indicou? Quais são os seus contatos, né? Como que é o networking? O pessoal gosta muito. Não, eu vou em tal lugar porque vai ter tal pessoa lá, não sei o quê. Quem é? Quem são os seus contatos? Quantos seguidores você tem? Quais foram os lugares que você já pregou? Eles estão querendo saber quem é você, qual é o seu nível de relevância. Eles falam, a gente não pode voltar para Jerusalém sem uma resposta satisfatória. Você percebe que eles estão querendo puxar de João Batista o currículo de João Batista. E aí a última frase é: o que diz você a respeito de você mesmo? Irmãos, quando nós falamos sobre o ministério profético dos últimos dias, sobre esse espírito e o poder de Elias que vai vir sobre o povo de Deus, essa pergunta é uma pergunta essencial que a gente deve responder. Qual é o seu testemunho? O que você diz sobre você mesmo? É isso que eles estão perguntando para Jesus, para João Batista. Qual é o seu testemunho acerca de ti? João Batista poderia, seguinte então, vou falar quem eu sou. Eu recebi o Espírito Santo antes de nascer, rapaziada. Veio um anjo falar com meu pai Zacarias quando ele estava lá no templo e ele deu o nome para mim. Eu sou primo do Messias. Eu e o Messias, eu sou o cara que estou preparando o caminho do Messias. Eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou isso. João Batista poderia ter enchido a bola dele, dado o currículo dele. Eu sou esse, eu tenho quantos mil seguidores aí no Instagram. Eu sou esse, eu sou não sei o que, não sei o que. Gente, isso aqui é muito importante. O que você está falando sobre como você se vê. Paulo, em Romanos capítulo 12, ele diz o seguinte: ninguém pense de si mesmo além do que convém. Esse é um grande problema. O ser humano ele tem dois problemas, e aí você precisa que o espírito de João Batista venha sobre você para abaixar os altos e elevar os baixos. Porque o ser humano tem dois problemas. Ou ele pensa sobre ele mesmo mais do que convém, é o cara que se acha. A pessoa que é arrogante, a pessoa que se acha, ela tem uma visão sobre ela muito mais elevada do que o que ela realmente é. Ela se acha muito boa, ninguém está aos pés dela, ela é superior a todo mundo. Esse é um grande problema. Mas nós temos também um outro problema, que é as pessoas que têm uma estima muito baixa. E ela pensa muito menos sobre ela do que convém. E Paulo está exortando os irmãos, cada um pense sobre si mesmo da forma como é devida. Não pense nem mais, mas não significa pensar menos. Pensar menos também está errado. Porque por meio do evangelho nós recebemos uma nova identidade. A forma como nós devemos olhar para nós mesmos é à luz do evangelho. Nós não devemos pensar nem a mais, nem pensar a menos, mas devemos nutrir uma visão equilibrada sobre quem nós somos em Deus. Amém, meus irmãos? E aí a resposta de João Batista é extremamente surpreendente. O que João Batista responde? Vocês querem saber quem eu sou? Vocês estão insistindo tanto? Então
Digam o seguinte lá para o pessoal em Jerusalém. Quando vocês chegarem lá, se diz o seguinte: eu sou a voz. Quê? A voz do que clama. Mas como que alguém. O que assim, me deixa encafifado. Eu preciso encontrar umas palavras mais modernas, né? Eu sou muito velho. Encafifado, a palavra que vem na minha mente. Como que alguém, gente, o que João Batista quer dizer com isso? Eu sou a voz que clama no deserto. É, ninguém é uma voz. Como que é esse negócio de ser uma voz? O que João Batista está querendo dizer com isso, gente? A primeira coisa que João Batista está querendo dizer aqui, pense no que é uma voz. Voz é isso aqui que vocês estão ouvindo. A voz, a primeira coisa, ela não tem vida própria. A voz, ela não tem vida em si mesmo. A voz, ela é uma reprodução daquilo que o Vitor, aqui nesse momento, está falando. A voz não existe se não tiver um falante, um originador dessa voz. Quando João Batista diz assim, eu sou a voz, o que ele está querendo dizer? Eu só estou reproduzindo algo. Isso não é de mim. Não sou eu. Eu não tenho vida em mim mesmo. Vocês estão querendo saber quem eu sou? O que João Batista está dizendo em outras palavras? Não interessa quem eu sou. Isso que João Batista está dizendo. Gente, isso aqui é essencial, porque nós estamos vivendo em um mundo que o que as pessoas mais estão buscando hoje? Fazer o seu nome conhecido. As pessoas estão lutando por esse reconhecimento. As pessoas estão lutando para que o nome dela esteja estampado aí em todos os lugares. As pessoas querem ser conhecidas pelo seu nome. E o que João Batista está fazendo é o caminho inverso. Não interessa quem eu sou uma voz. Eu não tenho vida própria. Não fico olhando para mim. João Batista não está querendo chamar atenção. Não olha para mim. Eu sou apenas uma voz. Essa é a primeira coisa que João Batista está querendo dizer. Eu não tenho vida própria. E a segunda coisa que ele está querendo dizer é, gente, presta atenção na mensagem e não em mim. Quando ele diz eu sou a voz, o que ele está chamando atenção para o quê? Para a mensagem, para o conteúdo. Ele está dizendo para aqueles caras, não interessa quem eu sou. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não interessa a minha identidade. Interessa é a mensagem que eu estou carregando. Eu sou a voz. É isso que João Batista está dizendo. Ele está dizendo, a mensagem é mais importante do que o mensageiro. E, irmão, grande parte dos problemas da igreja é quando a gente confunde essas duas coisas. É quando a gente começa a colocar o mensageiro lá em cima, num patamar que ele não pode estar. E aí a gente passa a valorizar mais o mensageiro do que a mensagem. O que João Batista está dizendo é justamente o contrário. Olhem para a mensagem. Olhem para a mensagem. A mensagem é mais importante que o mensageiro. A mensagem é o mais importante. Agora, em contrapartida, preste atenção no que ele está dizendo também. Ele está dizendo, eu sou a voz. Você entende que ele não está dizendo, eu tenho uma voz? Ele não está dizendo que ele tem uma voz. Ele está dizendo, eu sou uma voz. Então preste atenção, eu estou dizendo que a mensagem
ela é mais importante que o mensageiro. João Batista está dizendo, preste atenção na mensagem. Mas, ao mesmo tempo, sabe o que João Batista está dizendo? Eu sou a mensagem. Então, nós separamos mensagem do mensageiro. Nós não colocamos o mensageiro num patamar onde ele não pode estar. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que o mensageiro se torne a própria mensagem. É necessário que a vida do mensageiro encarne aquela mensagem que ele está proclamando. Porque senão eu vou falar alguma coisa e eu não vou viver aquilo. Isso também não pode, isso também não está correto. Quando João Batista está dizendo, eu sou a voz, ele está dizendo, olha, a minha vida é a mensagem. O meu estilo de vida é a mensagem. Aquilo que eu faço transmite a mensagem. Eu não tenho uma voz. Eu sou a voz. Eu me tornei uma voz. É ser e não ter. É ser e não fazer. Então, preste atenção, irmão. Quando nós falamos sobre o ministério profético dos últimos dias, nós não estamos falando necessariamente de uma atividade, tá? Nós não estamos falando necessariamente sobre isso aqui, ó. Sobre pegar um microfone e pregar. Nós não estamos falando necessariamente sobre ir para outras nações pregar o evangelho. Tudo isso tem que ser feito. Tudo isso é válido. Mas o ministério profético dos últimos dias tem a ver com uma pergunta: quem é você? Ao mesmo tempo que você, a sua identidade não é o principal, ao mesmo tempo, você precisa se tornar a mensagem. Você precisa encarnar a mensagem. Você, de boca fechada, precisa transbordar o evangelho de Jesus Cristo. Os seus atos, as suas ações, a forma como você faz todas as coisas, não podem contradizer a mensagem do evangelho. Você e a palavra precisam se tornar uma só coisa. E isso só é possível, meu irmão, se você estiver em contato com a mensagem. Senão não existe credibilidade. O chamado é nós sermos uma voz e não um eco. Qual é a diferença de uma voz e de um eco? O eco perde a força. O eco não tem a origem. Esse é o ponto. O eco não é o verdadeiro. O eco é parecido com o verdadeiro. Ele é a reprodução do verdadeiro, mas o eco não tem a origem. O eco não tem a força. O eco não é, no final das contas, a mensagem, ele é a reprodução. E hoje, infelizmente, existem muitas pessoas, e assim, com a internet foi algo maravilhoso. Tem pessoas que estão acompanhando online agora, a escola, mas ao mesmo tempo, tem muitas pessoas que estão por aí na internet falando muitas coisas e não existe substância naquilo que eles estão falando, porque eles estão apenas reproduzindo algo. Eles são apenas um eco. Eles não são uma voz. E para ser uma voz, você precisa estar em contato com aquele que é a voz, com aquele que é a palavra, com o Senhor. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 23. É uma passagem muito forte sobre isso. Jeremias, capítulo 23. Vamos ler a partir do versículo 16. O Senhor está falando contra os profetas. Ele diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, 16. Não ouçam o que os profetas estão profetizando para vocês, eles os enchem de falsas esperanças. Falam de visões
inventadas por eles mesmos e que não vêm da boca do Senhor. Vivem dizendo àqueles que desprezam a palavra do Senhor: vocês terão paz. E todos os que seguem a obstinação dos seus corações dizem: vocês não sofrerão desgraça alguma. Versículo 18, e esse é o chamado, irmão, presta atenção, para ser uma voz, um mensageiro. Qual deles esteve no conselho do Senhor para ouvir a sua palavra? Quem deu atenção e obedeceu a minha palavra? Vejam a tempestade do Senhor, a fúria está solta, um vendaval vem sobre a cabeça dos ímpios. A ira do Senhor não se afastará até que tenha se completado em seus propósitos. Em dias vindouros vocês compreenderão claramente. Versículo 21. Olha só que forte esse texto. Não enviei estes profetas, mas eles foram correndo levar a sua mensagem. Não falei com eles, mas eles profetizaram. Mas se eles estivessem comparecido ao meu conselho, anunciariam as minhas palavras ao meu povo e teriam feito com que se convertessem de seu mau caminho e das suas obras más. Olha o que o profeta está dizendo. Eu não enviei e eles foram correndo. Eu não falei e eles profetizaram. O ponto que o Senhor está exortando e levantando, se eles estivessem comparecido ao meu conselho, isso não teria acontecido. O ponto que o Senhor está exortando é, eles estão falando coisas da imaginação, eles estão inventando profecias, eles estão inventando visões. O chamado aqui é para nós irmos ao conselho do Senhor. O chamado é para nós irmos a este lugar de intimidade com o Senhor. E, meu irmão, se o Senhor não falou, eu me calo. Se o Senhor não enviou, eu não vou correndo na frente. Eu não posso, meu irmão, inventar uma palavra. Eu não posso simplesmente reproduzir o que outras pessoas estão falando. Eu não posso ser um eco. Eu preciso esperar. Eu preciso esperar que o Senhor forme em mim essa palavra. Eu preciso esperar que o Senhor me envie. E onde é esse lugar? O conselho do Senhor. Esse lugar de espera pela palavra. Vamos voltar para Lucas capítulo 3. Olha só o que o texto diz, Lucas capítulo 3. No versículo 3. Versículo 2. Nós já lemos. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Olha essa expressão. Foi nesse ano que... O que a Bíblia está dizendo aí? Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Olha essa expressão. A palavra do Senhor veio a João no deserto. Você percebe que não foi João que simplesmente começou a falar por aí de uma forma aleatória? João estava no deserto esperando essa palavra. A palavra veio a João no deserto. Irmãos, para nós, de fato, sermos um povo que vai preparar o caminho para a volta do Senhor, nós precisamos passar por esse processo de encarnar essa palavra, de receber essa palavra, de ir para o lugar de devoção ao Senhor, de ir para o lugar de intimidade ao Senhor. A pergunta é o que Deus tem falado ao seu coração? Qual é a palavra que você tem escutado do Senhor? Qual é a palavra que durante anos e anos você está gerando no seu coração? Qual é a palavra que quando você fala, de fato a sua palavra carrega a verdade? A sua palavra carrega
uma essência, carrega um peso. Sabe que muitas vezes qual é o nosso problema, irmãos? Nós falamos muito. Sabe qual é o problema de quem fala demais? As palavras perdem o peso. As palavras acabam perdendo o valor. Aquela pessoa que para tudo tem uma opinião. Para tudo ela sabe alguma coisa. Ela sempre tem uma resposta. Ela sempre quer falar, é o sabichão. Ela sabe de tudo. Ela está falando o tempo inteiro. Sabe qual que é o problema dessas pessoas? As palavras delas, é fulano que está falando. Já viu pessoas que falam comentários assim? É fulano que está falando. A palavra perde o peso. Por quê? Porque fala muito, não sabe a hora certa de falar. E é aquela pessoa que não fala muito, quando ela fala, nossa. Por quê? Porque ela veio a palavra. É o que João Batista nos é dito sobre João Batista. Veio a palavra a João Batista. A pergunta é: qual é a palavra que Deus está gerando no seu interior? E aí você não precisa ter pressa. Hoje, gente, as pessoas ouvem alguma coisa de Deus, no mesmo instante ela já quer falar para a internet inteira ouvir a palavra que Deus falou. Não tem mais esse tempo de... Não, eu fico imaginando Deus falando assim, não. Era só assim aqui a gente. Era um negócio nosso. Era eu e você, a nossa comunhão, a nossa intimidade. Era para essa palavra primeiro amadurecer, maturar ali no seu coração. Deixa a palavra do Senhor trabalhar no interior, deixa a palavra do Senhor assentar, deixa a palavra do Senhor fazer algo no seu interior. Talvez então, é para você proclamar essa palavra. Aí a pergunta é, irmão, você estaria satisfeito em Deus dar uma revelação para você assim, aquela revelação bombástica, quente, direto do céu, uma visita do Senhor lá no seu quarto? Você estaria satisfeito em não contar para ninguém, só ouvir? Quanto tempo eles demoraram para falar isso? Só depois que Jesus ressuscitou. Mas o ponto é, você está satisfeito nesse lugar de ser só você e Deus? Porque esse é o chamado para se tornar um mensageiro. É estar satisfeito, só você e Deus. Deus, eu estou satisfeito aqui, se o Senhor quiser que eu falo, mas se o Senhor não quiser também, tá tudo bem. Eu estou satisfeito aqui, o que eu quero é estar no seu conselho. Eu não quero correr se o Senhor não me enviar. Não é o que diz Jeremias 23? Eu não quero profetizar se o Senhor não estiver falando. Eu não quero ser um eco. Eu não quero só reproduzir mais alguma coisa. Eu quero edificar com as minhas palavras. Você está encarnando essa palavra. Aquela palavra está entrando nas suas entranhas. E existe uma linguagem bíblica para isso. Eu quero te mostrar em 3 profetas essa realidade que eu estou falando. Vamos voltar para Jeremias. Olha, vamos fazer o seguinte. Alguém abre para mim Jeremias 15, 16. Outra pessoa abre para mim Ezequiel 3, do 1 ao 3. Ezequiel 3, do 1 ao 3. E outra pessoa abre para mim Apocalipse 10, do 9 ao 11, tá? Jeremias 15, capítulo 15, verso 16. Ezequiel, capítulo 3, do verso 1 ao 3. E Apocalipse, capítulo 10, versos 9 e 11. Certo? Vamos lá. Jeremias 15, 16. Quando a tua palavra foi encontrada, eu comi cada frase e as digeri em meu íntimo. Olha só. Não, continua. Eu achei que tinha terminado. Não, pode ir. Elas me nutrem dia após dia. São minha satisfação e júbilo maior.
porquanto teu nome foi invocado sobre mim. Isto é, pertenço a ti. Olha só a linguagem que o profeta está usando. Quando eu encontrei as tuas palavras, eu comi. O que significa comer? Gente, quando você come algo, o que acontece? Aquilo se torna você. Você já parou para pensar nisso? O que é você? É aquilo que você come. Quando você é aquilo que você come, quando você come um alimento, aquele alimento passa, ele entra nas suas células, ele entra no seu sangue, ele entra na sua musculatura, ele passa a ser parte de você. Quando Jeremias diz que eu encontrei a sua palavra e eu a comi, o que ele está querendo dizer? Eu e a sua palavra nos tornamos um. Eu encarnei a sua palavra. Este é o processo que todos os amigos de Deus precisam passar. Esse é o processo que os mensageiros precisam passar. Eu e a palavra de Deus nos tornando um. Eu sou a voz. Por que João Batista diz eu sou a voz? Porque ele comeu as palavras de Deus. E aí Jeremias diz, e ela me nutriu, ela me edificou. E aí então ele pode profetizar. Ezequiel, capítulo 3, do verso 1 ao 3. Quem pode ler? E ele me disse, filho do homem, come o que achares. Come este rolo. Então vai e fala à nação de Israel. Abri a boca e ele me deu para comer o rolo. Então me disse, filho do homem, não te dá de comer ao teu ventre e enche teu estômago deste rolo que eu te dou. Eu comi e era na minha boca doce como o mel. Profeta Ezequiel agora, mesma dinâmica. O Senhor fala com ele, Ezequiel, coma o rolo, coma o livro da lei e depois profetize. É mais uma vez esse processo de encarnar a palavra, de se tornar um com a palavra. Ele diz, coma o rolo. E aí Ezequiel diz o seguinte, ele foi para mim doce em meus lábios. Ele está falando sobre a satisfação e o prazer da palavra de Deus. Vamos ver agora essa dinâmica com o profeta João, Apocalipse, capítulo 10, dos versos 9 ao 11. Ele me disse, pegue, bom, ele será amargo no seu estômago, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livro da mão do anjo e o comi. Na minha boca ele me pareceu doce como mel, mas ao comer o meu estômago ficou amargo. Então me foi dito, é preciso que você profetize de novo acerca de muitos povos, nações, línguas e reis. E aí nós temos um outro aspecto agora, né? Porque João, ele come o rolo, aquelas palavras são doce nos lábios, mas quando elas descem para o estômago, o que o João diz? Elas são amargas. São palavras difíceis, são palavras duras, são palavras que muitas vezes o profeta nem gostaria de falar. E João está falando isso porque são palavras de juízo de Deus, ali que ele vai precisar profetizar. Mas o ponto central aqui é, nós precisamos passar por esse processo de sermos um com a palavra. Irmãos, nós precisamos estar cheios da palavra de Deus. Nós precisamos, e assim, sendo muito simples no que eu quero dizer, você precisa ler a sua Bíblia. Não é nada diferente disso. Você precisa ler a palavra de Deus toda e sempre. Você precisa ler a Bíblia do início ao fim. E aí, quando você acabar, o que você faz? Começa de novo. Aí, quando você acabar, o que você faz? Começa de novo. Isso aqui precisa ser o seu bem mais precioso, meu irmão. Porque quando nós olhamos para a igreja hoje no Brasil, por que você acha que a igreja está do jeito que está?
As pessoas não leem a Bíblia. Aí chega aqui no púlpito qualquer eco que fala da sua própria imaginação, que inventa visões, que inventa profecias, e as pessoas compram tudo que eles estão falando. Porque não leem a Bíblia. Você percebe que é muito simples. Exatamente. E o ponto aqui é, você precisa se alimentar da palavra de Deus. Esse livro aqui precisa ser o seu bem mais precioso. Você precisa meditar nele dia e noite, como diz o Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Ele é como árvore plantada junto às correntes de água. Como que é uma árvore, irmão, que está plantada ali do lado do rio? Está sempre verdinha, está sempre dando frutos. Por quê? Porque medita na lei do Senhor dia e de noite. Para nós sermos esse povo que vai preparar o caminho para a volta de Jesus, nós precisamos meditar na palavra dia e noite, para nós nos tornarmos essa mensagem, para nós encarnarmos essa palavra. Um povo preparado para o Senhor é um povo que ama e medita na lei de Deus dia e de noite. João Batista, eu gosto de dizer que ele leu tanto Isaías 40, ele leu tanto Isaías 40, ele leu e meditou tanto em Isaías 40, que ele se tornou Isaías 40. Ele diz, eu sou Isaías 40. Eu sou a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor. Você quer saber o que é Isaías 40? Olhe para a minha vida. É isso que João Batista está dizendo. Você quer conhecer a palavra de Deus? Olha para a minha vida. É isso que João está dizendo e é para esse lugar que Deus quer nos conduzir. E isso começa de uma forma muito simples. Todos os dias, você sendo fiel à leitura deste livro. Não estou dizendo que você precisa ler 20, 40 capítulos no dia, não. Você pode ir no seu ritmo. Toda e sempre. Toda e sempre. Não esqueça disso. Se você esquecer tudo que eu falei aqui, pode esquecer meu nome, pode esquecer tudo o resto, mas não esqueça disso. Leia a sua Bíblia. Toda e sempre. Amém? Amém, então. Vamos orar para encerrarmos essa primeira sessão. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra, Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque hoje nós vivemos ainda em um país livre, onde nós temos a liberdade de abrir a Bíblia, de estudar a palavra, de pregar o evangelho. Senhor, nós pedimos que o Senhor nos ajude a aproveitar essa oportunidade que nós temos, Senhor. Ajuda-nos a aproveitar o tempo, ajuda-nos a redimir o tempo, Senhor. Nós queremos, Senhor, aproveitar esse privilégio de cada um de nós aqui ter uma Bíblia, ter a Bíblia no celular. Oh Deus, obrigado por essa liberdade, Senhor. Enquanto tantos irmãos nossos do outro lado do mundo não têm, Senhor, são perseguidos se tiverem. Nós queremos aproveitar esse privilégio que nós temos. Por isso, libera essa graça sobre nós de mergulharmos na tua palavra, de meditarmos na tua palavra dia e noite, de encarnarmos a realidade da tua palavra. Nós queremos ser um contigo. Nós queremos ser um com a tua palavra. Nós queremos ser como essa árvore plantada junto à beira das águas, Senhor, que dá os frutos no tempo certo, Senhor. Encha-nos com a tua palavra, encha-nos com o teu Espírito, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.